Nada venha para a igreja. Hoje, já há um tempo, na verdade, o Senhor vem trabalhando em meu coração a respeito de um tema muito específico e aprove o Senhor de eu poder trazer hoje e compartilhar com vocês a respeito disso. E sem delongas, eu peço para os irmãos abrir a Bíblia em 1 João. 1 João, essa é uma mensagem, irmãos, que ela vem direto aos nossos corações e ela, de certa forma, ela nos conforta. Porém, mesmo sendo uma mensagem que ela conforta o nosso coração, ela também nos confronta. Então que você possa estar atento, que você possa estar atenta, que o Espírito Santo venha continuar falando em seu coração, assim como ele já falou durante todo o momento do louvor. Ele tem algo muito grandioso para trabalhar com você nessa noite. Você crê? 1 João, capítulo 3. Vamos ler aqui apenas o primeiro versículo. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Somente até aqui. Ore comigo nesse momento. Jesus, nós te agradecemos, papai. Nós te agradecemos, tu és tudo em nossas vidas. O Senhor já tem tocado o nosso coração aqui nessa noite, não só nessa noite, mas como sempre quando estamos na tua presença, Pai. Que nessa noite não seja diferente, que nesse momento não seja diferente. Venha com o teu fogo, venha, ó Pai, abrir as nossas mentes para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, papai. Nos ilumina, papai. Nós queremos o maná do céu, ó Pai. Queremos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Aqui nós estamos com o coração aberto para receber, aberto para ouvir, aberto, ó Pai, para começar cada vez mais praticar as palavras, ó Pai, e ser luz, ó Pai, na terra, poder ser suas mãos e pés, ó Jesus. Aqui estou, ó Pai, usa-me para trazer essa tua palavra, Deus. Que seja o Senhor falando através da minha vida sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, está ali o tema da palavra. Quando nós nos deparamos quando nós lemos a Bíblia e nós começamos a nos deparar quando Jesus trata sempre do amor de Deus, ou ali quando Paulo escreve as cartas e fala sobre o amor de Deus, ou nesse caso aqui quando João está tratando com o amor de Deus. É algo tão lindo, é algo tão puro e simples, que uma mensagem como essa, então, quando nós falamos do amor de Deus, ela tem que nos trazer uma esperança, ela tem que nos trazer um combustível emocional e espiritual para as nossas vidas. Porém, quantas vezes você já ouviu Jesus te ama? Quantas vezes você já leu a Bíblia e ali relatou sobre o amor de Deus? Isso é algo que nós conseguimos compreender de certa maneira fácil, porque é, de certa forma, muito falado ali na Bíblia. Só que o Espírito Santo começou a tratar comigo a respeito de que, mesmo sendo algo tão simples e tão falado nas Escrituras, por causa disso, é muito fácil nós deixarmos de lado. Nós começarmos a entrar no piloto automático de que isso eu já sei. Eu já sei que eu sou amado. Eu já sei. Então começa a ficar muito fácil se esquecer disso. E o nosso coração, ele começa a ficar cauterizado em saber que Jesus me ama. Jesus me ama, estou careca de saber isso. Mas, se nós pararmos para pensar nesse amor tão grande, lágrimas deveriam derramar dos nossos rostos.
Muitas vezes, por a gente saber, a gente realmente para de refletir quão grande é esse amor de Deus. Começa a tratar isso como algo tão trivial, quando sendo que isso é a coisa mais importante. Mais importante, o amor de Deus. O amor de Deus. E na nossa caminhada, nós vamos buscando então nos desenvolver. Nós vamos buscando nos envolver na igreja, vamos buscando ali entender alguns chamados específicos, vamos buscando a compreender como eu posso ajudar, como eu posso fazer isso, como eu posso fazer aquilo. Mas nós esquecemos do maior poder que vem dos céus. Em João novamente, em João 1, no versículo 12, ali na versão Almeida, ele vai falar que ele nos deu, para todo aquele que crê, os deu o poder de ser chamado filho de Deus. Sabe, não há nada maior. Você pode ter os dons mais lindos, você pode ter a melhor oratória, conseguir falar palavras bonitas, tocar o coração, você pode ter a melhor voz, você pode tocar da melhor maneira, você pode ser a pessoa mais organizada, você pode ser a pessoa que sabe evangelizar, sabe trazer pessoas para Jesus, mas não há nada maior do que entender que o maior poder que Deus te deu é ser filho. O poder de ser chamado filho de Deus. Você é filho, você é filha. Você é de fato. Tome posse, não esqueça disso. Nós não podemos esquecer isso em nenhum momento da nossa vida. Não existe glória maior do que ser chamado de filho, filha de Deus. E eu quero que você entenda o porquê você é filho e filha amada. Por que você é filho, filha de Deus? Sabe, eu estava num workshop recentemente junto com uma galera dos jovens, e durante uma das pregações que falava justamente sobre o amor, o Espírito Santo começou a falar um pouco sobre paternidade comigo. E durante a palavra, mesmo ele não falando exatamente disso, o Senhor começou a trabalhar comigo o porquê nós somos filhos. E pareceu algo tão simples, mas tão profundo aquilo que o Senhor começou a falar comigo. Nós pensamos, nós somos filhos porque o Pai quis assim, mas se nós formos verdadeiramente entender o porquê nós somos filhos, no Antigo Testamento, toda vez que Deus vai tratar com a humanidade, Ele vai chamar de servos, pode chamar de amigo, mas Ele nunca trata como filhos. Deus nunca tratou a humanidade até então, até antes da vinda de Jesus, como filhos. Quando muito era, de fato, amigo. Ou o homem segundo o coração de Deus, assim como era com Davi. Porém, tudo muda. E se você pegar ali em Hebreus 3, eu quero que os irmãos abram comigo. Hebreus capítulo 3. No versículo 6. Hebreus 3, capítulo 6. Ele vai dizer assim: mas Cristo, como filho, repita comigo, filho. Nós entendemos então, Cristo como filho, todos nós sabemos disso. Então ele fala, mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus. E olha o que ele complementa: e nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. O que significa é que a partir do momento em que Jesus se sacrificou por mim, se sacrificou por você, você teve o poder de ser chamado filho de Deus. Por que você tem esse poder de ser chamado filho de Deus? Porque a partir deste momento, o Filho habita dentro de você.
E a partir do momento em que o Filho habita dentro de você, Deus não olha mais para você como Zé Hilton, Deus não olha mais para você como Diego, Ele olha e Ele enxerga Jesus em você. E é por isso que você é chamado de filho. Não é nenhuma característica boa que você tem, não é o porquê você faz alguma coisa na igreja que te torna filho, não. É Ele poder olhar para você e enxergar o Filho, enxergar Jesus em você. E é isso, não há nada, não há poder nenhum que seja maior do que ser chamado filho, filha de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, Jesus. E se nós pararmos para pensar, o mundo ele tem estado tão carente de conhecer esse verdadeiro amor de Jesus. Hoje, se nós formos pregar para as pessoas nas ruas, em locais, nós vamos ver o quão sedento está o coração das pessoas por algo que elas nem sequer muitas vezes sabem o que é, mas que está de fato sedento. E nós, conhecendo a Cristo, sabemos que o que falta, o que preenche isso, é de fato Jesus encontrar essas pessoas. Porém, sabendo disso, ocorreu um movimento muito perigoso na igreja, que foi as pregações de hipergraça. As pregações de hipergraça que começaram a entrar nesse sentimento, nessa lacuna emocional das pessoas e começar a ganhar as pessoas por esse emocional frágil, fragilizado, para que as pessoas se tornem muitas vezes ali escravos de pastores, de algumas palavras em específicas. Porém, as pessoas elas não vão conseguir andar de fato e entender e vencer uma hipergraça, uma pregação dessa maneira, se ela não conhecer verdadeiramente o amor de Jesus. Aí em outra partida, em outro lado, nós temos uma linha que começa a seguir tantas coisas, uma linha que vai começar a seguir, falar muito sobre jejum, clamor, renúncia. Porém, a pessoa muitas vezes nem conseguiu compreender ainda o que é o amor de Deus. E ali ficamos em dois extremos, onde um lado existe a hipergraça, um outro existe tantas coisas que ainda você não conhece, que você ainda não entende. Mas se algo que nós precisamos entender é que Deus escolheu te salvar. Deus, Ele escolheu me amar. Deus, Ele escolheu te amar. Não existe então jejum nenhum, não existe renúncia nenhuma, busca nenhuma que vai poder mudar esse amor de Deus por você. Claro que nós começarmos a caminhar em níveis mais profundos e entendermos a importância de jejum, de clamor, de busca, é extremamente importante. Mas não é isso que vai te fazer permanecer. O que vai te fazer permanecer é conhecer o amor do Pai. É conhecer o amor do Pai. E quando nós caminhamos ali para a Bíblia para compreender um pouco mais sobre isso, me vem algo muito bacana, que é quando Jesus ali em João capítulo 9, João capítulo 9, a partir do versículo 1 ali, não precisa nem projetar, mas vai começar a contar a história de um cego de nascença, onde Jesus cura ele. Você possivelmente conhece essa história. Jesus cura ele, fazendo uma espécie de barro ali no chão, passando em seus olhos, e ele fala para ele se lavar, e após ele se lavar, ele começa a enxergar, e ali as pessoas encafifadas com isso começam a falar: não era esse que estava outrora pedindo esmola para a gente? Como é possível ele estar enxergando? Só que o que me chama muita atenção nisso daqui não é simplesmente a indignação de compreender como assim ele estava enxergando, mas no texto deixa bem claro que a indignação ali, o que espantou eles é: como assim alguém te curou no sábado?
Como assim? Beleza, você não via e agora, hoje, sábado, você está enxergando? Quem que fez isso por você durante o sábado? E eles vão ali, eles vão atrás para compreender quem de fato fez isso, vão atrás da família desse cego, e eles falam que não sabem, vão atrás novamente então desse cego, e ele dá uma resposta. E quando nós vemos que as pessoas já estão tão focadas, não simplesmente no amor, naquilo que Jesus fez, mas simplesmente em uma mensagem, naquilo que comunicou de fazer, as pessoas elas estavam perdendo de fato ali, elas estavam querendo confrontar, achar quem que estava fazendo isso no sábado e não se alegrar com algo tão grandioso que tinha acontecido. Afinal, ele era uma pessoa cega e estava enxergando. Num momento, em vez de se alegrar, estavam querendo achar um culpado até por isso, como se fosse algo ruim, de ver que o amor de Deus, ver um cego voltar a ver, não é suficiente para entender ali o que Jesus estava fazendo através do seu amor, através das suas obras. E quando eu falo sobre as obras de Jesus e da mensagem em que Jesus estava querendo passar, e compreender aquilo que Jesus estava querendo ensinar, aquilo que Jesus estava querendo passar, nós podemos pegar um exemplo muito claro na Bíblia, de Jonas. Jonas tinha uma mensagem muito clara, onde era para ele falar para o povo de Nínive se arrepender, ou senão Jesus iria com fogo. Eles se arrependem, mas Jonas, apegado à mensagem, ele se revolta. Jonas, ele não conhecia o amor, ele conhecia a mensagem. Por Jonas não conhecer o amor e conhecer a mensagem, ele queria a justiça. Não, você falou que eles iam pagar, eu quero que eles paguem. Porém, nós podemos ver uma situação inversa dessa também com Moisés. Deus manda a mensagem para Moisés de que iria aniquilar o povo, mas Moisés conhecia o amor. Moisés conhecia o amor daquele Deus, e ele começa a interceder e falar: Deus, eu sei que o Senhor não quer fazer isso. O Senhor é o Deus de amor, o Senhor quer cuidar, o Senhor não quer nos matar, o Senhor não quer matar esse povo. Nós vemos então dois extremos aqui. Se você não conhece o amor, você não conhece a Deus. Nós não podemos falar que conhecemos a Deus se nós não conhecemos o verdadeiro aspecto de amor de Deus. Não é possível. E aqui, voltando aqui então para a história desse cego, se a gente pegar aqui no versículo 25, me chama muita atenção, que é no momento onde eles estão confrontando ali aquele jovem que era cego, e ele responde: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Sabe o que isso quer dizer? Isso me reflete muito a um aspecto de uma pessoa que começou a caminhada com Cristo agora. Aí muitos vão falar de jejum, muitos vão falar de tantas coisas. A pessoa vai falar: não sei, eu sei que Cristo me ama, e isso basta. Isso basta. Só que nós, muitas vezes, vamos ficando velhos na fé e esquecemos que o amor basta. Queremos focar tanto em coisas que são importantes sim, mas nós não podemos em momento algum deixar de esquecer, deixar de lembrar do amor de Deus por nossas vidas. E é esse amor que basta, é esse amor que é o suficiente. É esse amor que é o suficiente. Jesus, ele escolheu morrer no seu lugar, para que você então pudesse estar aqui hoje e entender desse amor. Você não pode sair daqui hoje sem de fato entender esse amor,
sem de fato querer compreender um pouquinho mais sobre esse amor. Foi por você. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. 1 João, capítulo 2. Abra comigo. Quero que você entenda mais desse amor. 1 João capítulo 2. Vamos ler aqui juntos o versículo 1. Preste bastante atenção. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, quando a gente fala muito a respeito do amor, muitos vêm no pensamento: mas se a gente ficar só falando de amor, como que as pessoas vão entender que não é para pecar? Como que as pessoas... Ei, se você entende de fato o que é o amor de Jesus, não é necessário mais explicações. Não é necessário. Nós vemos aqui então uma representação muito interessante dele falando, e quando eu penso nisso, para a gente conseguir até ilustrar de maneira melhor o que João estava querendo dizer, nós podemos pensar onde nós estamos de frente a um tribunal, onde nesse tribunal eu sou a pessoa que vai ser julgada, e para me acusar está ali o nosso acusador, onde ele está lá, e ele fala assim como ele falou quando viu Jó: tá vendo lá aquele teu servo? Está rodeando ali, ele fala: tá vendo ali o Danilo? Tá vendo ali? Ele está ali, ó. Olha o que ele fez. Ele fez isso, ele mentiu, ele prostituiu, ele deu mau testemunho. Porém, do outro lado está o seu advogado. E o seu advogado aqui, João fala: Jesus Cristo, o justo. João, ele dá ênfase: Jesus Cristo, o justo. Só que se Jesus Cristo é o justo, como ele vai poder te defender? Ele vai poder falar que não, na verdade ele não queria fazer isso, na verdade ele fez isso sem querer. No tribunal, quem é que julga de fato é Deus, que é misericordioso, mas é justo, é amor, mas é justiça. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que é irado contra o pecado, no mesmo aspecto de Deus. E diante a essa situação onde nós estamos ali sendo acusados, porém nós temos ali Jesus, o nosso advogado, e esse Deus de extrema bondade e justiça que está nos julgando. O advogado justo, ou seja, que não é injusto, que não vai usar de táticas, de coisas mirabolantes para nos defender, não, mas ele vai usar de sua justiça. E Jesus, ele não simplesmente nos protege daquilo que nós fazemos por nós mesmos, porque nós escolhemos pecar, nós escolhemos, por mais que muitas vezes nós não queremos, mas da nossa natureza é o pecado, e muitas vezes caímos, muitas vezes pecamos, e o nosso advogado, o advogado que está nos atacando, aquele que está atacando a nossa alma, aponta todos os nossos pecados, nós ficamos constrangidos, porém nós temos Jesus Cristo, o justo. E Jesus fala que Ele não vai me proteger porque eu sou legal, Ele não vai me proteger porque eu sou bonzinho, Ele não vai me proteger porque
Eu faço algo na igreja. Jesus, Ele fala que nos protege pela suficiência do sacrifício por meio dele. Ele fala assim: Ele fez tudo isso. É verdade o que o acusador está falando, mas o meu sacrifício torna ele limpo. O meu sacrifício torna ele uma nova criatura. Torna ele uma nova criatura que não está simplesmente utilizando isso para poder pecar, não, mas que ele entende e pensando em que ele iria cair, eu fui e paguei o preço, para que ele não pague o preço que ele não aguentaria pagar. Ele já pagou o preço por você. Preço em sangue. Preço em sangue. Deus, Ele não te salvou pelo seu valor. Ele não te salvou pelo seu valor porque você é valioso, não. Deus, Ele te salvou pelo grande amor dEle. Tem a ver com Ele, não tem a ver com você. Tem a ver com a característica dEle, de que Ele é um Deus de amor. E não porque eu tenho um grande valor e eu mereço ser salvo, não. Você não merece. Se fosse por merecimento, o que nós merecemos é o inferno. Mas o amor de Deus, o amor de Deus é o que nos traz a vida. O que nos traz a vida. Se nós observarmos aqui então no versículo 12, preste muita atenção. Ele vai falar assim, ainda de 1 João 2: Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Ele já te perdoou. Ele te perdoa. Ele pagou o preço. Você não pode esquecer disso em nenhum momento. Isso não pode ser uma mensagem que vai te conformar. Isso é algo que tem que te fazer chorar sim, gente. Tem que te fazer emocionar. Você saber que foi por você todo aquele sangue, que foi por você o próprio Deus descer e ser maldito na terra, ser cuspido, humilhado. Ele não tinha nenhuma obrigação, ele não te devia nada, mas foi por amor. Ele escolheu fazer isso por amor. Muitos vão dizer então talvez que mas isso é algo muito perigoso, você falar que é o amor, é o amor, é o amor. Mas gente, se Deus me amou, e eu entendo que Ele me amou e Ele me perdoou, todo aquilo que me acorrentava ao pecado, eu já não quero mais ficar acorrentado àquilo. Se Ele me libertou do pecado, eu já não quero mais ser escravo novamente do pecado. Então, se eu entendo que hoje eu sou livre pelo sacrifício de Jesus, eu não quero mais voltar a ser escravo. Eu não quero mais voltar a ser escravo, porque hoje eu tenho a liberdade. E a liberdade foi paga por preço de sangue. Jesus é a apropriação dos nossos pecados. É a apropriação dos nossos pecados. Me perdi. Propiciação. Isso aí. Aí você pode perguntar, o que é essa palavra difícil, né? Quando no Antigo Testamento, quando se tinha ali um momento onde o sacerdote levava o cordeiro para ser morto, para assim perdoar os pecados, se ocorria então o perdão dos pecados através do sacrifício. E Jesus, Ele veio para ser então de fato
a propiciação dos nossos pecados, tomar o lugar, assim como fala que ele foi como um cordeiro mudo, assim como fala, ele tomou o nosso lugar, você não poderia, eu não poderia, eu não aguentaria, você não aguentaria, mas ele fez, por mim e por você, por mais bom, por mais mal, por mais santo que eu possa querer ser, eu não conseguiria fazer aquilo que Jesus fez por mim, fez por você, por amor, para te tornar filho, filha, amado. Jesus. E muito mais do que isso, me chama muita atenção quando, então, em Isaías 53:10, fala que todavia ao Senhor agradou moê-lo. Você consegue parar para pensar de que o próprio Deus fala que se agradou a fazer aquilo com Jesus? O quão pesado. Imagine quem é pai, quem é mãe, você entregar seu filho por amor de pessoas que você sabe que muitas vezes nem iriam dar o valor, na maioria das vezes não dariam valor, e você ainda se agradar dessa sua atitude, se agradar em vê-lo, em moê-lo. Só há uma explicação: o grande amor de Deus. O grande amor de Deus, esse amor que foi por você e foi por mim. E eu quero já caminhar para a conclusão. Eu quero já chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. Voltemos então ali ao texto onde nós começamos. Voltando ali para 1 João, no capítulo 2, no versículo 12, e falamos e reforçamos de novo, você não pode sair daqui dessa noite sem entender isso, de que Ele te ama, Ele habita em você, e Ele fala para você: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus, seu pecado foi perdoado. Aleluia. A cruz, ela precisa ser suficiente na sua vida. Ela precisa ser suficiente. Sabe? Se a cruz não for suficiente, nós vamos nos perder nessa jornada. E sabe como a gente vai acabar nos perdendo nessa jornada muitas vezes? Fazendo as coisas para Deus. Nós podemos nos perder na jornada porque eu começo a fazer algo para Deus, mas eu não me lembro do amor, eu não passo um tempo refletindo sobre o amor de Deus por mim. E aí eu começo simplesmente só a fazer as coisas. Eu começo a tocar, eu começo a cantar, eu começo a ajudar na igreja, eu começo a frequentar os trabalhos, eu começo a fazer tudo isso. E sabe, com Pedro foi algo muito parecido. Pedro falava: eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Esses daqui que estão aqui podem falhar com você, mas eu vou até o fim. Ele amava Jesus. Isso nós não podemos ter dúvida. Porém, ele ainda não tinha entendido o amor de Jesus por ele. Meu Deus! João, diferentemente, João, ele se tratava como o discípulo amado de Jesus. O discípulo a quem Jesus amava. E no momento da maior adversidade, no momento ali onde Jesus estava sendo crucificado, quem falou que jamais o abandonaria, aquele que batia no peito, que falava: eu vou fazer tudo por você, não estava lá. Meu Deus.
Mas aquele que entendia que Ele me amou, eu sou amado por Ele, esse estava lá. Esse era quem estava lá, porque muito mais do que eu posso amar a Deus, infinitamente maior é o amor de Deus por você. A partir do momento em que você compreender o amor dele por você, não há como abandonar esse Jesus. Não há outra saída. Não há outra saída. Ele te ama. Ele te ama. E se o amor de Jesus, fique de pé, preste atenção. E se essa mensagem sobre o amor que Jesus tem por você não for forte o suficiente para fazer você compreender, para fazer você entender de que não há outro caminho, de que não há nada mais importante do que o amor de Jesus, que não há nada que importe de fato mais do que isso, não há nenhuma outra mensagem que vai poder te fazer compreender o que é o Evangelho. Se o Deus que se sacrifica por amor àquele que não merece, não é uma mensagem suficiente para você entender de que você não merece, mas mesmo assim Ele te ama, Ele te quer por perto, Ele quer ter você ao lado dele. Ele preferiu morrer do que passar mais um dia sem ter você por perto. Se isso não te faz entender o amor dele, nada vai fazer você entender o amor dele. Esse é o amor de Deus, o amor sacrificial mesmo, aquele que se sacrifica por você. Por isso, se deleite no amor de Deus. Feche seus olhos. Comece a falar em seu coração. Comece a falar assim: Jesus, eu sei que você me ama. E comece a pensar nisso que você está falando. Repita: Jesus, eu sei que o Senhor me ama. Jesus, eu sei que você me ama. Jesus, eu sei que você me ama, Pai. E comece a refletir no peso. Comece a refletir no peso que é isso que você está falando. O peso desse amor pela sua vida. Jesus, oh papai, obrigado, Pai. Obrigado por esse amor que nos constrange, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Senhor, papai. O seu amor é como um furacão. Nada mais importa, Jesus. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Que nós possamos entender, ó Pai, e aprender a aceitar o teu amor. De repente, aceitar não o seu amor, mais Jesus. minhas aflições, eu só vejo a glória. Deixe Jesus te amar nesse momento. Deixe Jesus cuidar das suas feridas. Ele é, e o tanto que Ele me quer. Pare de tentar alcançar mais amor de Jesus pelos seus atos, mas apenas aceite que Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele me ama. Ah, Jesus.
excitado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Está falando é o amor de Deus por você. Ele te ama. Mais uma vez, cante, me ama. Com seus olhos fechados, ainda com seus olhos fechados, e nesse espírito de adoração, nesse espírito de rendição, de sentir o toque do Senhor, de saber que Ele te ama, Ele te ama. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Se essa palavra, se esse amor do Senhor tocou o seu coração e você deseja voltar para a casa do Pai, voltar a aceitar e viver dentro desse amor, eu quero orar por você. Se você quer retornar para esse amor, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Dê um sinal com a sua mão. Eu quero fazer essa oração nesse momento, para que o Senhor toque. E se toca o seu coração, vem aqui à frente. E se diferente você quer conhecer mais sobre esse amor e quer aceitar o amor, quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui à frente também. Eu quero fazer uma oração pela sua vida.
você tem entendido isso agora, sobre esse amor, é você sair daqui e durante essa semana, durante toda a semana, todos os dias posteriores, você se recordar desse amor, você se recordar e saber o que eu estou fazendo mediante ao sacrifício de Jesus feito por mim. Isso é o suficiente. O Evangelho muitas vezes pode parecer que é algo tão complicado, mas é algo tão simples. É algo tão simples. Basta você entender e aceitar o amor de Deus para a sua vida. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.